Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal ABX, dando início a mais uma live, hoje dando continuidade à parte 2. Semana passada tivemos uma live show, uma live top, não, você perdeu? Vai lá, dá uma olhada aí na live anterior, Regina Barreal, você vai ver o que aconteceu lá. As informações são excepcionais, gente, uma coisa super top. E hoje nós vamos falar sobre extraterrestres presos ao campo terrestre, residentes da quinta dimensão kármica. Você já ouviu falar? Deixe seu comentário aí. Você que está assistindo aí pode estar aí fazendo as suas perguntas, fazendo as suas interações aí com a gente, né? E nós já estamos aí com nossos convidados, né? Eu vou conversar, já vou chamar eles aqui que já estão nos bastidores para nós darmos início a essa live hoje aí, 31 de julho de 2025, né? Então sejam todos bem-vindos. Vai participando aí no chat, deixando a sua pergunta. Se você puder aí, de alguma forma, contribuir, quiser contribuir financeiramente com a gente, você pode mandar seu valeu demais, seu superchat. Você pode se inscrever, né, também aqui no canal, e você vai receber informações, algumas informações que ficam só para membros. Então sejam todos muito bem-vindos. Então vai dando o seu boa noite aí, boa noite Caduja, que está aqui com a gente, né? Sejam bem-vindos. Eu vou já começar chamando aqui os nossos convidados. Vou começar hoje com a Edneia. Boa noite, Edneia. Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Boa noite, professor Disseu. Vamos hoje terminar a nossa live, a nossa segunda parte da nossa live. Vamos aprofundar mais um pouquinho sobre o que está por trás do sutil da realidade humana. Né? Legal. Foi um assunto muito bacana semana passada. Bombou, né? Essa live bombou durante a semana. Muito top mesmo. Também vamos trazer aqui a Juliana. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Seja bem-vinda ao canal. Boa noite, professor Disseu. Boa noite, Edneia. É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa noite, com um assunto bem interessante, né? Onde muitas pessoas têm muitas curiosidades em saber sobre nossos irmãos extraterrestres. Eu estou bem animada para essa noite de hoje, para todos os conhecimentos que a Edneia vai trazer. Legal. E também está com nós aqui o Alan. É Alan. Boa noite, Alan. Seja bem-vindo. Alan, seja bem-vindo. Diz a Edneia que hoje vai colocar vocês contra a parede e fazer um monte de perguntas para vocês responderem aí, não é verdade? Seja bem-vindo, Alan. Consegui nem dar meu boa noite, eu já recebo uma bomba dessa. Mas vamos lá, né? Boa noite, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Feliz por estar aqui nessa segunda parte dessa live com vocês e com quem está assistindo e quem ainda vai assistir, né? Uhum. E vamos lá, porque a Edneia vai trazer hoje aí os babados fortes extraterrestres, coisas que nem eu ainda sei, mas estou curioso. A gente nunca sabe tudo, tem coisa que você vai trazer que a gente ainda está aprendendo, com quem já está mais à frente, aí, esse povo da ufologia, da exologia, da exopolítica e das exo. Ah, vamos embora, estou animado. Bom, extraterrestres presos ao campo terrestre, como assim, Edneia? Como que isso é possível? Quer dizer que tem um monte de extraterrestres presos aqui no nosso campo terrestre? Como assim? Dá uma... Então, tem sim, porque eles também estão resgatando algo na Terra como nós, seres humanos. Eles têm compromisso com a Terra porque também eles fizeram alguma coisa para poder estar preso, né? As coisas não existe o nada, né? Tudo tem uma razão de ser. Então, eles estão presos também porque eles têm um compromisso com a evolução nossa por ter prejudicado, enganado, né? Feito algum mal. A gente sabe que tudo tem uma lei, tem uma causa, tem um efeito. Eu não falo do karma como castigo, mas eu falo do karma como um resgate. Daquilo que você fez, é a lei do retorno, né? Igual o bumerangue, você joga o bumerangue e ele vai voltar do jeito que você jogou. Se você jogou um bumerangue com muita força, ele vai voltar com muita força. Se você jogou suavemente, ele vai rodar e vai vir suavemente para você. Então, eles estão presos com um compromisso também de evolução, como nós estamos aqui também com o nosso compromisso de evolução.
Bacana. Então, hoje esse tema aqui é um tema show de bola, né? Extraterrestres presos no campo terrestre, residentes da Da quinta quinta dimensão. dimensão. Por quê? Por que quinta dimensão, quinto plano, né? Plano vibracional, que os planos estão todos conectados um com o outro, né? E o que está em cima está embaixo, influencia o que está embaixo, influencia o que está em cima, cada um num nível de vibratório, e eles estão sim no nosso campo, na quinta. Até o meu trabalho, né, que eu falo que é um tabuleiro quintessencial. Por que quintessencial? Porque ele está conectado com essa energia quintessência, que é onde não está na matéria, né? Tem forma, mas é um outro tipo de vibração. Pode passar, professor? Ver aqui o que passa. Então, Isso. Estes seres eles estão presos no nosso campo terrestre. Por quê? Eles não são visitantes. Eu quero deixar isso aqui claro, que eles não são visitantes eventuais, mas eles vivem aqui conosco, habitam essa faixa dimensional, faixa vibracional, e ele está contaminado pelo campo evolutivo da Terra. Foi o que eu falei, eles dependem da gente para evoluir também. Apesar de estarem fora da matéria densa, eles não são livres. Eles também não são mestres. Aquelas pessoas que ficam cultuando o extraterrestre, nada contra, tá? Mas eu tenho, cada um com a sua opinião. Eu não endeuso nenhum extraterrestre, porque eles não são deuses. E, para mim, também, eles não são mestres. Eles têm uma estrutura energética muito sutilizada da nossa, mas no campo mental, nós, seres humanos, temos mais poder mental do que eles, no sentido de estarmos aqui na superfície, tá? Nós conseguimos acessar, mesmo com o corpo preso, num corpo biológico, nós conseguimos, e com a nossa mente, ir em vários locais, em várias energias. Então, o que está acontecendo? Eles estão respeitando a gente, nós estamos trabalhando com eles em parcerias. Então, quando a gente passa a olhar o extraterrestre não como mestre, eles passam a respeitar a gente, eles passam a ver que nós estamos aqui também contribuindo com a raça humana de alguma forma. Então, eles têm uma equivalência sutil, né? Mas eles também vivem num controle disfarçado de luz. Então, tem muitos extraterrestres que ficam trazendo mensagens mirabolantes, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, para enganar, para ludibriar o ser humano. E aí o ser humano, nós, seres humanos, podemos ficar refém a esse tipo de controle. Eles têm forma, tá? Eles têm função e têm propósito dentro do que eles fazem, mas carregam débitos de manipulação, interferência genética ou dominação vibracional. Então, eles têm débito com a raça humana, eles mexeram com a raça humana, fugindo do nosso livre-arbítrio, indo contra o nosso livre-arbítrio. Então, por isso que eles estão presos à dimensão quintessenciada como karma. Tá? Pode passar, professor, por favor? E os outros ficaram uma letrinha pequena, mas não tem problema, não sei por que aconteceu isso. Eles criaram egrégoras em diversas esferas humanas, inclusive até na apometria, tá, pessoal? Até mesmo dentro de uma apometria que a pessoa não trabalha se sentindo parceiro dos seres, eles emitem uma informação que eles são superiores e as pessoas ficam
refém de que eles é que mandam. E desde o momento que eu comecei a trabalhar com apometria, eu tive um impulso de não ser subjugada a ninguém. Eu sempre tive isso dentro de mim, que nós somos parceiros. Mesmo antes de ter criado esse trabalho em que eu co-criei, né, que é a chave de transformação, eu já tinha isso dentro de mim. Eu sempre pensei que nós não somos submissos e nem somos inferiores a raça nenhuma. Nós temos que nos empoderar da nossa dignidade, não em sentido de soberba e nem de vaidade, mas com a consciência de que você é um agente contribuidor, você contribui, você faz parceria com esses seres. Então, eles estão infiltrados, né, esses extraterrestres, tá? Na Umbanda, nos centros espíritas, nas linhas apométricas, nas terapias alternativas, eles também se colocam como seres que têm uma inteligência suprema e que nós temos que de uma certa forma, ficar submisso ou fazer alguma coisa que eles mandam fazer, algum ritual, alguma situação em que você esteja envolvido num trabalho, com ordem. Então, hoje, já há bastante tempo, eu digo hoje, já há uns 15 anos, quase 20, 15 a 18 anos, mais ou menos, eu não sei a data certa. Desde que quando eu comecei a trabalhar com apometria, eu tive essa percepção que quando nós seres humanos, nos empoderamos com mestria, com respeito, com autorrespeito, nós somos respeitados e nós somos vistos como contribuintes, agentes contribuintes, tá? Pode passar, professor, por gentileza. Então, eles trabalham junto com os humanos encarnados, que os veneram como entidades de luz. Mas eles não são entidades de luz. Assim, eu penso assim, a luz que habita em mim é a luz que habita em você. Então, eles podem ser entidades de luz, sim, desde que façam um trabalho digno, desde que façam um trabalho que não aprisione com o contrato, desde que eles não coloquem a raça humana como inferior, né? Como nós fôssemos submissos a eles. Então, o que eu vejo sempre que nós temos que nos valorizar e nós temos que nos colocar sempre como parceiros. Então, eles são vistos também muitos como amparadores, né, espirituais. Uma vez eu fui numa casa aqui no Rio, Padre Pio, chamado Padre Pio, e que os seres que trabalhavam nessa casa eram todos extraterrestres e se apresentavam como preto velho, se apresentavam como caboclo fulano de tal, e eles colocam-se num arquétipo para ser aceito dentro de uma sociedade religiosa, com arquétipos que aquela sociedade aceita como energia de trabalho. Mas se você que tem olhos para ver, tem sensibilidade para ver, você vai ver a verdadeira roupagem deles, que é a roupagem de extraterrestre. Eu não estou aqui dizendo que isso é certo, tá, gente? Eu não estou com julgamento aqui, de modo algum, dizendo que isso é certo ou é errado. Eu só estou dizendo que a gente não pode deixar mais de ser bobinhos e achar que eles não estão por trás dos trabalhos mediúnicos, dos trabalhos espirituais, porque eles estão em processo também de resgate, eles precisam trabalhar.
Então, eles vão se mostrar como um caboclo, um preto velho, uma pombagira, e eles são extraterrestre. Terrestre. Terrestre, porque eles estão no plano físico, extrafísico da Terra. Pode passar, professor. Então, existem seres que realmente operam respeitando nossa emissão, nossa liberdade e nossa linguagem. Então, não são todos os extraterrestres que têm esse tipo de comportamento, tá, gente? Eu também quero trazer aqui que existe também seres multidimensionais, extraterrestres, que nunca tiveram vida física, nunca foram hibridizados como raça humana, e que também trabalham com dignidade, não trabalham com aprisionamento, não trabalham com contrato, não trabalham com subordinação, que você precisa ficar subordinado a uma ordem, uma herege. Então, existe também seres extraterrestres, como existem seres humanos dignos, com bom caráter, leal naquilo que fala, como existe também seres humanos indignos, desleais e que prejudicam as pessoas. Então, essa dualidade do bem e do mal, de consciência, de seres, ela está em tudo. Tudo depende do que a pessoa vem como pensamento, como procedimento. Então, eles se aproximam, esses seres se aproximam com neutralidade, silêncio e sintonia. Esses que trabalham com parceria. Eles não vão te dizer assim, eu sou fulano de tal e vim aqui com a ordem de tal, blá, blá, blá. Quando já vem com essa autoridade toda, já vem com uma energia já de subordinação. Isso é só um alerta para quem está trabalhando com algum tipo de terapia que faz canalização. Então, todo ser que todos aqui entram em contato comigo, mas precisam dar um sinal. Então, isso já mostra uma autoridade, uma autarquia, uma hierarquia, porque pode haver uma hierarquia, pode, mas dentro de uma irmandade, dentro de uma parceria, onde eu tenho uma técnica, ou você tem outra técnica, eu tenho uma vibração que vibra X, eu tenho uma vibração que vibra 2X, e que juntos nós fazemos um movimento para algo acontecer a nível multidimensional, além da nossa realidade palpável do nosso corpo biológico humano. Então, você, quando está perto desses seres que estão ali em parceria, você não se sente com submissão, você sente um alívio com eles, você sente um bem-estar com eles. Aos que estão por trás das estruturas mais rígidas, inclusive dentro das casas espiritualistas, e que eles têm práticas sérias de apometria. Então, tem uns com práticas mais rígidas, mas eles estão ali num trabalho sério, sem submissão e sem contrato de você, para você servir eles, você tem que doar isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se submeter a isso, você tem que vender a sua alma, você tem que dar a sua energia. Então, toda vez que quando você é coagido a fazer alguma coisa, você não está usando o seu livre-arbítrio nem a sua mestria. Então, eles manifestam com rituais fixos, esses seres que te subordinam, que trazem submissão e subordinação, eles sempre atuam com rituais fixos.
E eles têm a hierarquia de comando. Fulano é da linha tal, fulano é da linha não sei o quê, fulano... Então, eles dão muita denominação para que coloque que como uma, vamos dizer assim, uma ficha, uma classificação, né? Uma hierarquia, né, que você está carregando no peito, para mostrar que você uma federação. Uma federação. Federação a gente sabe que existe. Só que a federação não está nem aí para a gente. A verdade é essa. Na verdade, eles não estão aí para os seres humanos, eles estão aí com outras consciências que mandam nos seres humanos. Então, a federação, essa hierarquia deles, eles não estão aqui para poder fazer a gente de marionete, na verdade. Né? Quando as pessoas usam federar, que é outra vibração. Pode passar, professor, por gentileza. Com certeza. Enquanto eu vou passar aqui, né, eu quero lembrar aqui, passar um recado importante aqui para a comunidade ufológica. A gente ouvindo aí, né, fatos que aconteceram nessa semana aqui na cidade de Ponta Grossa. Antes de ontem, na terça-feira à noite, na verdade eu recebi durante o dia já a informação de que um grupo aqui da cidade tentou vender imagens de fotos e vídeos de supostos OVNIs que foram filmados ali na região do Rio Tibagi, aqui em Ponta Grossa. Então, eu quero alertar aqui as pessoas, esse alerta é muito importante até fazer aqui já, gente. E repasse essa informação, né? Que se essas pessoas aí procurarem vocês para tentar vender esse material aí, não caiam, porque é golpe. Infelizmente, tem muita gente esperta criando imagens, vídeos a partir da IA, né? E tentando passar como material verdadeiro. E não é, gente. Então, infelizmente, tentaram fazer isso essa semana. Procuraram aqui um amigo meu, que é ufólogo também, é pesquisador, ele é uma pessoa séria também, né? E daí ele entrou em contato comigo e a gente conseguiu até identificar quem era a pessoa, né? E a gente conseguiu identificar que realmente se trata de golpe, então tome bastante cuidado se alguém tentar aí vender aí para algum canal, para algum ufólogo aí, esse tipo de material. Então, não caiam nessa, tá, pessoal? Então, fica aí o alerta para todos aí, tá bom? Você, Dileia. Então, esses seres que trabalham com essas rigidez de subordinação, eles estão na linha dos Exus, tá? Eles estão na linha de uma estrutura vibracional baseada em hierarquia, dívida e comando espiritual. Eles trabalham com rituais fixos de invocações obrigatórias, porque para você entrar num contexto há uma obrigatoriedade, um protocolo a seguir, e você não pode questionar o protocolo, você tem que seguir aquele protocolo. Trabalham com comando de ordem, que exigem fidelidade e mentoria, e mestre falange, que é aquela falange, que é aquele mentor. E ele também exige uma repetição cega, ele não dá espaço para você ter uma escuta verdadeira e uma atualização vibracional dentro da sua própria mestria. Eles não te dão essa liberdade. Então, eles trabalham, então, com sentimento de medo, você fica coagido. Então, eu vejo pessoas que, para sair da Umbanda ou sair de um candomblé, ficam com medo, porque se você sair, você vai perder isso, você vai perder a sua prosperidade, você vai perder seu marido, você vai perder o cargo que você está.
Vai dar tudo errado na tua vida. Vai dar tudo errado na sua vida se você largar. Os próprios pais de santo e mãe de santo falam isso, né, Edneia? Eles falam isso, que se você sair, você... Então, o que você deduz com isso? Que você está preso num comando vibracional de subordinação, de um contrato que você não pode sair nunca, que você tem que ficar ali. Então, a gente tem que ter um alerta de tudo aquilo que te traz uma obrigatoriedade, te traz um aprisionamento energético, um aprisionamento psíquico, um aprisionamento emocional que é coagido com medo. Falou, você tem medo, é porque não é coisa boa. Você está com medo, aquilo ali não vai te trazer uma liberdade, não vai te trazer de você ter ideias, de você trabalhar em comum, acordo, num conjunto. Então, essas ordens que eles estão por trás, e que usam os arquétipos dos Exus, desses orixás também, tá, gente? Assim, hoje eu vou falar mesmo. São eles, são os nossos irmãos, porque eles são irmãos nossos, não podemos deixar de dizer que eles são nossos irmãos, porque eles vieram de uma fonte criadora, e então eles são nossos irmãos, mas estão numa outra vibe, estão numa outra visão de trabalho, eles trazem alívio da situação da pessoa, tá? O alívio kármico em que a pessoa está buscando, eles trazem um sistema compensatório daquele karma, então, mas só que eles curam, eles limpam, mas eles cobram pedido de obediência, presença, fidelidade e reverência. Então, todos os seres que você tem que se abaixar num sentimento que você é inferior a ele não está te trazendo a liberdade. Ele está te trazendo um aprisionamento. Vamos lá? Próximo slide, professor. Isso aqui é para os fortes, hein, gente? Já vou avisando. Se não tiver com coragem, já sai da live. Só fica até o final aqui quem quer olhar para as sombras. Porque a gente cria muita ilusão. Nós criamos muita ilusão por conta de busca espiritual. A busca espiritual acaba levando a pessoa a caminhos que faz você a ficar preso, né? Eles têm uma fala assim, ó: viemos ajudar, somos trabalhadores do Cristo, somos comandados pelo Arcanjo Miguel, somos da falange de cura, trabalhamos com a Umbanda Sagrada, mas o que você percebeu é mais sutil. Eles trabalham sim, mas não estão livres. Eles estão trabalhando, pessoal. Estão ali no serviço, mas eles não são livres. E muitos ainda operam por dívida, contrato e manipulação emocional, mesmo que sem má intenção. É como se fossem funcionários da prisão vibracional da Terra, zelando por setores, mas sem ainda ter rompido a própria cela. Parecido com o que muitos de nós passamos aqui encarnados, né? Como está em cima, está embaixo. As crenças, aprisionamentos seguem para além dessas dimensões. É isso aí, o que está em cima está embaixo. Então, quando nós nos aprisionamos aqui com alguma situação que nós procuramos fazer de errado e temos o castigo de estar preso, isso assim, propriamente a cela, a prisão, é também a cela e a prisão deles no planeta Terra. Vamos lá? A próxima. Então, eles se colocam como Exu, como eu falei, Pombagira, Caboclo, Falange de Ogum, Xangô,
firmeza no campo etérico, acordos emocionais, voz de comando ancestral. Traz as frases, como sou seu guardião, trabalho na sua esquerda, te protejo, mas exijo respeito. Então, a aparência do padrão energético da comunicação deles é sempre de fidelidade. Eles têm aquela fidelidade real. Se você não for fiel, eles não vão te proteger. Se você não fizer aquela reza para ele não vai te proteger. Por quê? Ele fica sendo um vampiro energético seu. Quando você fica naquela reza direcionada para ele está te vampirizando e, de uma certa forma, se alimentando da energia vibracional do ser humano, até porque para estar aqui no nosso plano, eles precisam de uma ponte. E a ponte é alimentada por quem? Pelos próprios ectoplasma. Pelo nosso próprio ectoplasma, pela nossa própria energia. Então, muita verbalização, exigência de assentamentos, oferendas e firmezas, são eles que estão por trás e você está achando que é um ser de luz que está operando, né? Então, eu resolvi fazer essa live, assim, me colocar, porque, de repente, vou mexer com muita gente, com muita crença, e a gente está num tempo de muita transparência, e a gente também está num tempo de sentir-se realmente a liberdade, entrar em contato realmente com a liberdade, e entrar em contato também com o seu empoderamento psíquico, com o seu empoderamento energético, com o poder que sua mente tem. Podemos trabalhar com eles? Sim, com aqueles que não nos trazem subordinação e nos falam de hierarquia. Então, eles estão ligados a casas, várias casas, estão ligados a pessoas, e eles fazem questão de manterem uma função para poder ter acesso no plano humano. Tá? Vamos para a próxima? É muito interessante essa sua colocação. Até eu estou acompanhando aqui o pessoal que está falando no chat, e como o Alan falou, assim, essa live é realmente para pessoas que queiram entender esse desafio, essa diferença entre as situações, né? Então, hoje vai ter alguém que o pessoal às vezes vai entender, achar que é sobre o espírito que nós estamos falando. Acompanha a live para você entender, ó. Tem um comentário aqui do Anunnaki 33, né? Não sei se ele está aqui ainda, mas ele deu boa noite aqui, talvez tenha ido embora, né? Que ele está fazendo alguns questionamentos. O que o extraterrestre, se prender no campo terrestre? Meio estranho essas mensagens que ele está colocando aqui, né? Daí ele disse que não concorda em relação à federação. Se ela não tivesse nem aí, a mercadoria seria pior. Não sei. Acho que você não entendeu o contexto da colocação. É importante entender o contexto. Eu te indico para que você assista a parte 1 dessa live, que foi semana passada, e aí você vai entender o que nós estamos dando sequência na conversa no dia de hoje, tá? E aí ele fala sobre uma nave-mãe em direção ao planeta prisão, né? É verdade que está vindo mais ou menos uma cortina de fumaça, aí vai depender do que cada um analisa. Se a gente for analisar, tem muitas pessoas por aí que vivem das mentiras, né? Que criam aquela falsa ilusão de que está acontecendo isso e está acontecendo aquilo e tal, mas não conseguem entender princípios fundamentais dentro dessa situação. Então é importante, né, que você entenda. Então vai lá na live anterior, né, na live de semana passada, assiste ela lá e você vai entender o contexto da mensagem de hoje, certo? Eu acho que está bem claro a mensagem aí da Edneia, mas tem que entender lá, como a Célia até comentou ali, né, que a live está aprendendo muito com essa situação toda. Então é uma sequência da live da semana passada. Então, se não entendeu, tem que assistir a outra também. Vamos lá para a próxima parte aqui. Já passamos aqui. Contigo, Edneia.
Então, eles podem se aparecer como técnicos e médicos espirituais, engenheiros siderais. Ele pode ter uma energia neutra, mais repetitiva, sem calor de presença, tá? São esses que se mostram como um grande comandante, um grande médico espiritual, mas sempre com uma fala de ordem, não de trabalho em união, trabalho em parcerias. Vamos limpar, quem vai limpar é eles. E aí, a nossa energia está ali só, né, a mercê. Então, esses seres, quando vêm assim, eles vêm com uma intervenção sem permissão total da alma. Eles atuam em nome da reprogramação sem alinhamento com a soberania do indivíduo. Então, eles têm que respeitar o ser humano. Esses seres, eles precisam desenvolver o respeito ao ser humano. Então, a minha intenção aqui nessa live é que você conecte com a sua luz, conecte com o seu empoderamento da sua energia, com o seu eu sou, com o seu espírito. Não ficar sempre terceirizando, pedindo, porque você passa a ser sempre a terceira pessoa. Você nunca vai ser a primeira pessoa. E isso te desvaloriza, né? Então, eles envolvem comandos mentais, números de estímulos, procedimentos padronizados, tem agendas de correção genética espiritual, alguns são aliados, mas outros atuam ainda com ferramentas de regulação planetária, enfim. Existe N seres com várias especializações, sendo que trabalham com seres com várias situações, com N especializações, mas com comando e com ordem, com obrigação e com dever, com subjugação e com ego. Existem seres que têm N técnicas, N, mas trabalham em parceria com os humanos. Eles respeitam os seres humanos. Mas, para isso acontecer, nós temos que primeiro nos respeitar. Nós temos que trazer o nosso potencial de luz, enxergar nossa luz, enxergar que nós não somos só 3D, só terceira dimensão, que nós temos outros corpos, que na live anterior eu citei os nossos corpos que nós temos esses corpos, a tríade superior, que a gente só fica no corpo baixo, nos corpos densos do karma, do medo, da insegurança, do que eu tenho que pagar, que eu tenho karma. Só resgatando, só na sofrência. Então, quando você se empodera e se vê na sua luz, através do seu centramento, da sua mente limpa, do seu coração limpo, você já começa a se empoderar e automaticamente o seu campo vibracional é respeitado nas outras realidades, porque você passa a ser um condutor de energia ativa, você passa a ser um agente ativo que movimenta a energia, porque você já se conectou com seus corpos superiores, e aí o seu campo vibracional atua de uma forma muito operacional para eles, tá? Muito operacional. Então, você passa a ser um agente importante, mas sem submissão, sem você se sentir inferior, sem você sentir-se com medo. Pode falar, Alain. Não quero te interromper, não. Só para aproveitar a sua fala e dar o exemplo de trabalho nosso, né? Até mesmo com essa apometria que a gente trabalha. Nos meus atendimentos, no atendimento da Ednet, qualquer pessoa que trabalha numa linha, mesmo que não seja com esta apometria, mas que trabalha no mesmo estilo, eu não recebo ser nenhum para falar por mim. Quem dá os comandos sou eu. Nada entra no meu campo de trabalho sem a minha permissão e da egrégora das pessoas que estão comigo. Isso quando eu estou atendendo em grupo, porque eu também atendo muito sozinho. Então, por exemplo, eu estou fazendo limpeza de memórias com a pessoa, eu estou trabalhando
um campo magístico de outra vida, no campo emocional da pessoa, e eu vou sendo até intuído pelo meu eu superior, com comandos para que a própria pessoa verbalize e ela se empodere, que ela quer revogar um contrato, que ela quer retirar um ser do campo dela. Gente, eu sou soberano o tempo todo no meu atendimento. Não falo por ego, falo por soberania espiritual. Em parceria, como a Edné está falando, porque ali a gente realmente se torna um operador. E eu não sou inferior porque eu estou como operador, até porque eles dependem de mim. Sem o meu ectoplasma, nada se é operado na parceria aqui para o plano denso. Então, isso é muito importante. E cada vez mais eu entendo isso, embora eu esteja só há 2 anos num trabalho assim, e cada vez mais eu percebo como a gente vai sendo realmente respeitado. Não preciso saber quem vem, porque na maioria das vezes eu nem sei quem as egrégoras estão atuando, né, por nomes, por comandos, por nada disso. E você vai desenvolvendo essa sua soberania. Tem coisas que acontecem, por exemplo, estou trabalhando em grupo, aí tem alguma magia no campo que a gente está ali, a gente sente que ela está oculta, e a gente está tentando entender melhor, cada um com as suas mediunidades, e eu estou na leitura ali do campo. Eu começo a dar comando. Eu chamo o eu superior da pessoa, eu posso até pedir o aporte energético dos mentores, e é porque tem as conexões, todo mundo está fazendo conexão, a gente depende sim para fazer as conexões, mas não que a gente é subalterno, porque os próprios mentores esperam você, porque você é o operador, é você quem tem que falar. Às vezes eu estou no trabalho em grupo, aí uma amiga minha fala assim, Alain, fala isso aqui, ou então pede isso aqui, porque quando eu estalo meus dedinhos e o meu verbo sai, a ordem é minha, para que haja a interconexão. Vocês estão entendendo? Não é ego, é só soberania aqui, com a parceria de todos os níveis. Então, às vezes, eu tenho que chamar o eu superior da pessoa e pedir que nada vai ficar oculto no campo, porque eu não permito, porque a pessoa não permite, eu quero entender a energia tal, até que aquilo ali começa a se mostrar, vai vir uma canalização numa outra pessoa, vai vir uma limpeza em fulano. É assim, gente, isso é só para dar um exemplo de como essas coisas funcionam. A gente ser soberano no nosso trabalho, sem precisar ficar recebendo ordem de ninguém e sem precisar talvez nem saber quem foi a entidade ou ser que veio ajudar no invisível. O importante é que a pessoa foi ajudada, saiu bem e a gente vai acompanhando as pessoas depois também, que a gente precisa acompanhar, né? Mas é isso que eu queria complementar. Eu acho que isso é bem importante. Com certeza. Obrigada, Alain. Pode passar, professor. Então, nós precisamos reconhecer que nós temos influência nessas egrégoras. Nós temos. A gente precisa se conscientizar que nós temos esse comando, né? A gente sempre vê que se isso faz sentido, se não faz sentido. Você sente cansaço depois das limpezas feitas por comandos ou técnica que não entende direito. Mas você tem que entender o que você está fazendo. Você não pode fazer uma coisa com automatismo, porque fulano mandou. Quando eu dou meus cursos, eu falo assim, você que vai desenvolver a sua técnica. Eu não estou aqui, quem fez curso comigo sabe. E eu sempre falo, daqui por diante você vai acrescentar tudo que você tem de bagagem no trabalho. Isso aqui é a base. Agora é com você. Então, essa estrutura energética ela é formada quando você passa a ser um líder humano, porque você está aqui num papel, num setor operacional de um sistema multidimensional de realidades, onde há todo um contexto energético por trás, onde a sua posição é respeitada. Então, é isso que eu quero passar para você. A influência do seu papel dentro de um trabalho é muito importante. Isso em qualquer local, em qualquer tipo de trabalho espiritual. Então, você começa a se conscientizar e precisa se conscientizar, nós seres humanos que estamos recebendo essa energia da Terra,
né, que a Terra está vibrando numa energia muito forte, e que isso é justamente para poder a gente despertar, trazer essa ligação vibracional com uma dessas egrégoras, mesmo sem intenção. Isso aqui que eu estou dizendo, que se você traz uma ligação vibracional sem a intenção sua, você fica à mercê deles, tá? E pode sentir desconfortos, né? Você nem Sim. entende. É o próximo professor. Então, aí a gente tem um mapa dessas egrégoras, desses seres que estão aprisionados na Terra. São várias raças que estão aqui, tá? São incontáveis raças que estão presas no nosso sistema aqui, que estão subjugados ao planeta, estão presos ao planeta. Pode passar, professor. Eu já falei sobre isso aqui, né? Então, tem seres de raças predominantes, como raças híbridas, sirianas, andromedanas patriarcais, comandos pleidianos de controle, grupos descendentes do Conselho de Órion. Tem locais de umbandas, de terreno, magia ritualística, centros espíritas. Tem origem predominante de exilados de Órion B, linhagem de manipulação emocional através de sexualidade e poder ancestral, tá? Tem o nível 3, que são locais de grupos de apometria, terapeutas vibracionais médicos e espirituais. Eles têm origem predominante de inteligências híbridas de Vega, Antares, Áquila, laboratórios pleidianos. Então, tem locais do nosso universo que vêm seres para cá que pisaram na bola, tá? Fizeram coisas erradas e ficaram presas no nosso planeta. Nós estamos presos de uma forma e eles estão presos de outra forma. Pode passar, professor, por favor. Então, como essas egrégoras sutis atuam? Tipo de egrégora ritualística e kármica. Pode passar, professor. Então, a egrégora kármica ela tem uma natureza formada de vínculos inconscientes. Então, geralmente é dor, culpa, pactos, promessas, laços de sofrimento entre almas ao longo de múltiplas vidas. Então, eles mesmos engendram nós, seres humanos, a ficar presos no sistema kármico, na roda de Sansara. Eu venho trazer aqui também um despertar de consciência, porque eles mesmos fazem esses pactos para que você fique à mercê deles, porque eles estão presos e aí querem pessoas para ficarem dentro do manejo deles. Eles atuam nos nossos corpos inferiores, no campo mental inferior, astral, no etérico, condicionando repetição de padrões de reencarnações compulsórias. Eles trazem umas características por ressonância de frequência emocional, especialmente o medo, apego, dependência e submissão. Eles vinculam a roda de Sansara, onde o espírito gira sem lucidez por ciclos repetitivos, assim, automatizados. Muitos humanos estão nisso, automatizados, sem ter consciência de nada. Eles envolvem a ancestralidade da família, da religião dogmática, dos casamentos abusivos, das experiências de poder, de dor que foram integrados. Eu trouxe um exemplo aqui, uma mulher que vive um relacionamento abusivo, reincidentes com diferentes pessoas, mas energeticamente ela está vinculada a um mesmo arquétipo de controle e desvalorização. Está presa numa egrégora kármica relacional. A gente vê muito isso no nosso trabalho, né, Alan? Isso é o que mais tem, gente. Esses relacionamentos abusivos, de várias formas, de mãe com filho, Sim. filho com mãe, padrasto com enteado, e aí a pessoa fica nessa roda. E o nosso trabalho é ajudar a pessoa a sair
desse looping que é condicionado também por esses seres, tá? Pode passar, professor. Hoje eu tive, Edneia, um atendimento assim, que a pessoa... Foi coisa braba, tá? Porque a mulher já está procurando uma expansão de consciência. E esse exemplo que eu falei da magia oculta no campo foi um exemplo de hoje também. Porque ela estava carregando, através do campo da mãe, todo o sofrimento que a mãe tem desde criança. Muita dor, muita coisa. Só que, assim, ela foi aquela filha, dentre vários irmãos, que era mãezona de todo mundo, mas não cuidava de si mesma, foi sendo pai e mãe de todos. E aí eu fui fazendo ela até verbalizar. Porque, por exemplo, a Leia trouxe no corpo emocional dela todinha sensações que a mãe tinha de vários níveis emocionais. E conforme eu fui mandando ela verbalizar que ela estava pedindo o desentrelaçamento do campo dela com o da mãe, eu fiz ela verbalizar, que ficasse com cada um que lhe pertence, que ela não tinha mais que carregar dores que não são delas. Ela tem problema nas articulações, na coluna e várias dores no corpo. Eu falei, isso são os pesos ancestrais que vieram até você e condensaram no seu corpo físico. E eu fui fazendo ela dar os comandos, e aí a Leia tudo foi dissolvendo na Leia, vamos dizer assim. Mas era uma situação muito braba. E ela vai ter que voltar. Porque, assim, passou para todos os irmãos. Tudo que a mãe carregava. Só que ela está conseguindo cortar nela agora. Mas era muito pesado. Só para exemplificar um pouco do que você está falando aí. E o que eu vou dizer diante do que o Alan está falando? Tudo é consciência. A partir do momento que eu me conscientizo que eu não pertenço mais a isso, eu me libero. Porque existe uma lei que, quando você se conscientiza, existe uma lei cósmica, que através da conscientização você é liberado. Todo ser que vem mascarando-se de algum ser, e que você, com a sua energia, com a sua dignidade humana, com a sua dignidade energética, você olha para ele, quem é você? O que você está fazendo aqui? Aquela carapaça energética cai tudo e ele vai se mostrar quem é. Porque realmente, quando você não tem medo, quando você usa a dignidade humana que você adquiriu nas suas vidas e nessa vida, e quando você age com o campo vibracional do seu coração, não há energia que vá querer te dominar, tá? Eu estou falando isso minha experiência. Pode falar, professor. Interessante essa observação que o Alan fez. Eu queria fazer uma pergunta em cima disso, baseada assim. Você falou assim, a mãe passou para os filhos, certo? E agora ela está se libertando. Tá? Os filhos, eles vão ficar com essa carga também e vão ter que buscar essa limpeza, essa situação, ou pelo fato da mãe estar se tratando, já automaticamente já vai acontecer a limpeza dos filhos? Então, não é a mãe, é uma das filhas. Uma das filhas. Quando a Leia sentiu isso no campo, ela falou, Alan, passou para todos os filhos. Ela carregou tanta raiva, tanta dor, tanta coisa, porque já veio recebendo da ancestralidade. A gente ali não julga, gente. A gente só compreende para expandir a consciência. Esta filha é a única, praticamente, que nesse momento está buscando uma expansão de consciência. Então, está sendo através dela que esse campo está começando a ser mexido. Se vai ser só através dela, se o campo vai reverberar nos outros irmãos em algum nível, porque, assim, todas as possibilidades existem, gente. A gente não pode iludir a pessoa, né, criar grandes expectativas, porque tudo pode acontecer. A gente não sabe quais linhas de tempo serão puxadas durante um processo que se abre. Mas uma das filhas, que sempre ficou muito ali com a mãe, se anulando durante quase a vida toda, através dela que esse processo está começando. Só que o que eu fiz naquele momento? Quem tiver que tomar consciência para fazer a sua parte, tem que fazer a sua parte. Se a mãe dela, em algum momento, vai querer ser ajudada, o
que a gente achou bem difícil, mas a filha estava buscando, porque ela falou, Alain, eu tinha culpa até de eu negar algo, de eu dizer um não, e agora eu não quero saber de mais nada, eu posso ajudar, é minha mãe, seja o que for, mas ela começou a ter expansão da consciência. Então eu fiz ela verbalizar que ela estava pedindo a separação do campo dela da mãe. Então, para ela, isso está acontecendo. Se vai acontecer para os outros irmãos, não sei. Mas tudo reverbera no campo. Como vai reverberar, a gente não sabe como se desenrola. Tudo pode acontecer. Que nível vai reverberar de consciência? Sim, exatamente. A gente não sabe, né? Claro que a gente torce, mas a pessoa que está na minha frente é o foco, porque é aquela filha que está buscando a expansão e está começando a entender tudo, e ela está começando a... E eu falei para ela, o que é seu, o que é da sua mãe, o que é da sua mãe. Isso. E pedir para o campo ser desentrelaçado. Essa frase que o Alain falou agora é muito interessante, né? Porque tem muita gente que quer pegar para si o que não é deles, né? Isso. Que é dos outros, mas isso, né? É muito inconsciente, gente. Por isso que o meu papel é muito nisso, sabe? De fazer a pessoa entender. Não tem culpa, não tem... Assim, tá todo mundo carregando algo que ainda está limpando de uma ancestralidade, de um campo coletivo. Gente, se vocês tiverem noção do nosso trabalho, é esse profundo que a gente está falando. Você não está ajudando apenas a pessoa que está na sua frente. A partir dela, você está mexendo na grade planetária. Você está mexendo na psicosfera do planeta. Infelizmente, não são a maioria das pessoas que estão no planeta fazendo esses processos. Porque se fosse, a gente já teria mudado isso aqui há muito tempo. Porque a gente joga para a grade planetária. E a apometria dela, Edneia, fechou justamente com a carta da rede de luz magnética no centro. Depois eu entendi a rede de luz também. Ela está iluminando muitos pontos através dela. Ao mesmo tempo que ela está recebendo esse amparo dessa rede, porque está tudo interconectado, né? Mas, gente, apometrias que cada vez mais trabalham de forma muito autônoma fazem muitas egrégoras se aproximarem da gente para a gente, nessa parceria, mexer no campo coletivo do planeta. O nosso campo começa a puxar isso. E o planeta está entrando numa transição de muita limpeza. Então, a gente está recebendo casos cada vez mais densos, porque a gente também está recebendo aporte para isso. Isso é importante. E também estamos recebendo pessoas qualificadíssimas aí, que vão fazer uma transformação muito grande na... Sim. Todo Precisamos, esse planetário que a gente está vendo aí. Né? E isso, é importante a gente dizer que a gente vê nas crianças hoje que estão abaixo dos 15 anos. Que estão nascendo vão fazer muita diferença para o futuro da Terra. Né? Com certeza. Sim. Egrégora ritualista. Pode passar para o outro. Já passei. Já. Então, esse processo de egrégora ritualística, ela tem uma natureza de adesão consciente e inconsciente, né? Então, ela trabalha em grupos que usam rituais energéticos, mantras, invocações, sangue, sexo, alianças vibracionais para gerar força, poder, direcionamento da energia. Tem uma característica que atua por ativação de portais específicos no campo, no controle vibracional. Pode aparecer evolutiva à primeira vista, mas aprisiona por protocolos repetitivos que condicionam a mente e fecha o contato com o eu superior autêntico. Gente, isso aqui que é o mais importante. Nosso eu superior autêntico, porque você fica à mercê terceirizando. Você não entra em contato com o seu eu superior autêntico. E muitas das vezes, esses acessos são, nesses planos sutis, vêm através de mediação de seres ou ordens, sem que a consciência perceba que abriu mão da sua soberania. Essa soberania que o Alain falou. Sim. Então, outro exemplo é uma pessoa que faz parte de uma ordem iniciática, que existe rituais regulares, símbolos, submissão e hierarquia espiritual. Se você não fizer isso, esse ritual, você não tiver essa submissão da hierarquia espiritual, você não está, não é merecedor de estar aqui. Você pode procurar, aí a pessoa teme, fica naquela encarnação, gera códigos para outra encarnação,
que quando ela volta para cá, ela se condiciona a uma outra ordem iniciática. E fica em ordem iniciática, nesse processo, num automatismo. Uma escravidão, né, Edneia? Chega a ser uma escravidão. Sim. Uma escravidão. Porque ela nunca tem soberania, ela nunca se impondera, e ela nunca entra em contato com o eu superior dela. Porque ela está sempre na materialidade, né, no externo, na superfície, né, e não consegue entrar dentro. Isso. Eu passei por na Umbanda, uma situação bem parecida com essa que você descreveu aqui, de ritos regulares, né, de uma submissão, e realmente você fica preso em funções externas, e quando você vê, você já passou metade da manhã só fazendo rituais, né? Gente, é muito interessante, porque eu já fiz apometria com o ritual do fogo, eu botei a pessoa para fazer o ritual, ajoelhada aqui no chão do meu quarto, mostrando para ela que ela é um ser magístico, que ela não precisa do Exu, da Pombagira e de ninguém. E eu não estou aqui querendo desrespeitar os Exus e as Pombagiras, a gente não é isso, mas a gente fala da dependência, de você saber que você é um manipulador de energia. E você pode fazer qualquer ritual com os elementares da natureza, porque você tem esse poder. Então eu fui intuído com tudo que eu tinha que fazer, montei um ritual muito bonitinho, e eu fiz o menino acender as velas, colocar as pedras dos chakras e tudo. E ele era de Candomblé. O que está acontecendo com ele agora? Acabou de romper com o centro que ele participava. Está acontecendo um monte de coisas. Ele mandou uma mensagem procurando o reiki que ele queria fazer de novo. E aí ele falou, Alan, eu estou indo lá no centro. Ele foi meu aluno, há muitos anos atrás. Porque está acontecendo... Tudo aquilo que eu estava conversando com você, estava acontecendo um monte de coisa, ele estava começando até a chorar no áudio. E eu estou lá para recolher minhas coisas. Aí ele falando, eu estou quase chamando você para ser meu pai de santo feito par, esse negócio, que eu não sou mestre, não sou nada de ninguém, nem estou aqui para ser isso. Mas falei, Bruno, calma, você só está sendo reposicionado porque você está buscando expansão de consciência. Você está puxando uma linha de tempo que você já tem um eu que entende que não tem que ser submisso a ninguém, a nenhuma ordem, entidade. Seus Exus, suas Pombagiras são você em outras linhas do tempo. Eu estou tentando fazer ele entender isso, gente. Eu sei que é muita coisa assim, a gente vai aos pouquinhos. Falei, você vai continuar tendo seus mentores, seja lá quem for com você, mas você não precisa estar preso num terreiro, estar preso dentro de uma casa para você fazer nada. Mas olha o negócio que começou a acontecer. Ele começou a falar, eu já entendi, ela não preciso de estar em religião nenhuma, eu também nem quero mais, entendeu? Então, assim, a apometria que ele já fez 2 ou 3 já está reverberando, é que nem tudo acontece sempre na mesma hora, tá, gente? A linha do tempo, ela vai descendo, e aí, eu vejo um pouquinho mais na frente, começam a reverberar as situações que estão conduzindo àquela convergência daquelas linhas temporais. Entendeu? É assim que vai acontecendo. O que a gente vê? Está tendo dobradura do tempo, né? Muito. A pessoa que poderia passar. Está tudo muito rápido. Não vai passar, ela dobra do tempo, vai para outra situação e vai avançando, né? Que isso que eu vejo com os feedbacks que as pessoas me dão. E eu fico assim, nossa, será que adiantou? A pessoa já vem falar no dia seguinte, gratidão, Edneia, estou assim, estou bem, dormi bem, como eu não durmo há muito tempo. E aí ela vem com a resposta que realmente ela está tendo outra visão da vida dela. Pode passar, professor. Um adendo aí, né? É bem interessante essa observação que o Alan fez aí em relação a essa questão de manipulação, né? Porque isso acontece em todas as... Quando se fala em religiões, né? Dependente da religião, sempre vai ter lá, se a pessoa começa a crescer dentro do conhecimento daquela... Ela tornou-se o quê? Ela virou uma ameaça. Uma ameaça para o líder, né? Tornou-se uma ameaça para o líder daquela situação. Isso em qualquer religião, né? Qualquer religião. A instituição em si, né? Porque ela está entendendo, professor, que ela manipula energia do mesmo jeito, que ela só precisa aprender como aquele ritual funciona e para quê. E ela vai lá e faz sozinha, e com a intenção dela, a energia dela. Exatamente. E às vezes é muito importante ter até pensar nessa situação, né? Porque às vezes a pessoa está fazendo isso, ela está crescendo, ela está se doando para o aprendizado, ela está sendo usada, está sendo ousada dentro do aprendizado dela, não com
o eu egoísta, sabe? Não dessa forma, mas o eu humilde, né? Sim, Quando a você trabalha humildade. com eu humilde, você cresce muito, né? Sim, O problema é sim, que a maioria, tem muita gente que começa a trabalhar ali, começa a perceber que tem um certo poder, e aí ela passa pro eu Sim. egoísta, porque eu sou o cara dentro disso aí. E aí vem o tombo, né, gente? E o tombo muitas vezes a é bem. pessoa vê como Sim. uma ameaça, né? Que está sendo ameaçado, né? Por o poder do Sim. outro, né? Então, isso Isso tem em todas as instituições, não tem jeito. As instituições, as religiões Tem. funcionam assim. Gente, o ego é muito sutil. Eu observo o meu tempo inteiro, porque eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, eu estou aqui para ajudar. Tanto que eu botei Sim, a criatura ajoelhada aqui para ela fazer o ritual, ela acender as velas, ela fui intuindo um comando ali para ela mesmo verbalizar, para ela usar a energia dela no ritual. sim, sim, isso aí. É Foi isso é mesmo. isso assim. aí. Vamos lá para o próximo? Então, a Vamos realidade lá. simultânea e fragmentação da alma. Então, cada um de nós está presente em múltiplas linhas ao mesmo tempo. A fragmentação serve ao controle. Quanto mais fragmentado, menos acesso à mônada. Tem isso, viu? Quanto mais a gente fica fragmentado, mais a gente se distancia da nossa mônada. Então, as falsas missões ou memórias plantadas podem manter o ego orbitando em loopings. E esses loopings aí são os loopings do que a gente já viveu, das nossas experiências anteriores, né? O professor caiu, né? Caiu, Ele Caiu. vai caiu. Ah, voltar. ele já está voltando. Voltou. Não, Caiu, caiu não? aqui. Para de pegadinha, hein, professor. Eu estou aqui. Eu só baixei para os bastidores aqui. Levou um susto agora. Olha os ataques já começando. Ai, ai, ai. Mas não dá nada. Nós vamos em frente, né? Para passar? Isso que a Pode. Edneia falou aí, gente, o nosso trabalho é isso, tá? Na apometria, a gente resgata a fractal a rodo para diminuir isso daí e você começar a mudar essa situação. Então, a gente tem um campo de experimento interdimensional, né? A Terra é um laboratório cósmico, tá? De muitas raças, nem todas com mais intenções, mas muitas com interesses. Eu quero deixar isso claro aqui, tá? Muitas raças não estão aqui para abstrair extrair coisas do ser humano, mas tem muitas que estão para extrair, Sim. para fazer experimentos. E nós também viemos de fora. Nós, seres humanos, não somos daqui. São poucos humanos que são criados na Terra. A maioria de nós somos extraterrestres, que já viramos humanos, que fomos hibridizados num tempo, quando nós viemos dos nossos locais, da nossa estrela, do nosso planeta, para viver a experiência humana. Então, nós também somos de fora. E acordamos agora para desfazer padrões implantados. Então, esse despertar de consciência que está tendo, que muita gente está falando, até gostei, Alan, que você botou a Meire. A Meire a Meire mudou. A Meire é legal. Muito. A Meire é outra pessoa. Eu conheci Meire de um jeito e ela expandiu a consciência de uma outra forma, que ela também tem uma mediunidade muito extensiva. Então, ela realmente, a fala dela é uma fala de libertadora. Ela está falando dos extraterrestres que aprisionam, os extraterrestres que se fingem que são guru, que são anjos, que são arcanjos, se colocam em umas vestimentas lindas, mas o que eles querem é Vampirizar. Querem devoção, querem nossa energia. Quer alimento energético, porque eles somos bateria de energia alimentam para esse disso, povo eles todo. precisam disso. Querem a nossa energia para poder fazer a manutenção da própria energia deles, porque para eles estarem num plano, vindo aqui no nosso plano e estando para lá, eles precisam de um suplemento energético.
Nós não precisamos, às vezes, de um suplemento alimentar, de uma vitamina, para poder o nosso corpo ficar sã. Eles precisam de um suplemento energético. E quem são os suplementos energéticos? Nós. Somos nós. Então, eu quero deixar isso aqui como uma semente. Eu não tenho verdade absoluta em nada. Façam aí as suas indagações, vejam o que faz sentido, o que não faz sentido, né? Eu acho que tem mais um. Tem quantos? Tem mais. Tem? Tem bastante. Você falou uma coisa bastante interessante, Edneia, porque tem muita gente, às vezes, que sai por aí dizendo que está representando esse ou aquele guia, mas, na verdade, está falando da boca para fora, que nem sequer sabe o que está falando, né? E daí vai para as ruas e começa a fazer oração e dizer que está libertando esse, está libertando aquilo, e está fazendo isso por aquilo. Gente, não é assim que funciona, né? Muitas vezes ele está traindo essas egrégoras aí para dentro de si, que vai ter um preço depois na frente lá, né, gente? Então, não pega para você o que não é seu, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente falar, né? Vamos lá, vamos passar para o próximo. Faça por mim, a gente faz primeiramente pela gente. Exatamente. Então, como começar a sair da ilusão espiritual? Rejeite contratos que envolvam dor, culpa ou missão cega. Use o silêncio, a observação neutra e a linguagem do seu espírito. Ative sua assinatura vibracional e memória monádica. Eu não sou propriedade vibracional de nenhuma raça, linhagem ou hierarquia. Eu sou soberano, eu sou espírito livre, a serviço da vida e não da agenda dele. Muito bom. Pode ir para a próxima, professor. Vamos lá. E não estamos aqui para combater seres, estamos aqui para lembrar quem somos, pessoal. Diga que a autonomia vibracional não é brigar com as forças, é desativar a ressonância com elas. Vamos à autoobservação. Onde ainda estou agindo por contrato e não por essência? Então, autoobservação é essencial. Olhar para dentro, sempre se olhando, se observando, se isso traz sentido para mim, tá? Sempre pergunte se faz sentido para mim isso? Isso para mim está acrescentando? Isso para mim está trazendo algum valor? Isso aqui para mim está trazendo uma expansão da minha consciência? Então a gente tem que sempre se auto-observar. Pode passar, professor. Nem toda luz é verdadeira e nem todo vínculo espiritual é coerente com a nossa essência. Eu quero agradecer aqui, meu nome é Edneia Berriel, a quem vai assistir essa live depois, que com certeza por conta do horário, e dizer aqui para vocês que empodere-se da sua luz, se empodere do que você tem, do seu Cristo interno, da sua energia crística, da sua energia da fonte criadora. Então, traga para você o despertar da sua própria luz. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada por esses ensinamentos. A gente que agradece. Muito bom. Muito bom. Bom, eu gostaria agora de ouvir aí um pouco da Juliana falando aí um pouquinho. Fique à vontade, fazer uns comentários, depois o Alan, e depois eu vou ver aqui algumas perguntas aqui. Pode tirar do slide, professor. Obrigada, professor. Vamos lá. Eu acho que tudo isso que a Edneia trouxe realmente é o que acontece muito ainda, né, na nossa realidade, que são essas questões em relação ao sistema, às religiões, que ainda está muito aprisionada as pessoas, né, dando a sua soberania, o seu empoderamento espiritual para terceiros, para uma entidade que comanda aquela religião. E essas distrações é justamente o que o sistema quer. Quanto mais você fica para fora, menos você se olha para dentro.
né? Então, eles não querem que a gente olhe para dentro de nós para lembrar realmente quem nós somos. E esse é o nosso papel aqui, de lembrar de quem nós somos, da onde nós viemos e o que nós viemos fazer aqui. Todos nós temos uma missão aqui a cumprir. Todos nós somos parte de uma grande rede, então todas as peças são importantes nessa rede, né? Ninguém é mais ou menos, cada um está no seu papel. E tem uma frase que eu gosto muito que diz que o bater da asa de uma borboleta, ela modifica o campo. Então você imagina o que um ser humano, quando se cura, o que ela faz nessa malha, né? O que ela faz nesse campo, o que ela pode modificar. Então que a gente comece a trazer toda esse empoderamento para dentro de nós e lembrar que nós temos todo o potencial, tudo que a gente necessita dentro de nós para se manifestar e para começar a fazer a grande transformação que a gente necessita. O planeta está num momento específico para isso, né? Então a gente está começando já a dar os primeiros passos. A gente pode ver hoje em dia o tanto de informação que nós temos em relação a isso. Há 5 antes da pandemia, há 5 anos atrás, né? A gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Então utilizar de toda essa oportunidade para conseguir fazer a diferença para nós, como espíritos, e para nossa humanidade terrestre, que eu tenho certeza que todos nós amamos muito, e esse planeta também, que nos trouxe a oportunidade maravilhosa de vir aqui e evoluir e expandir junto com Gaia. Eu sou muito grata por toda essa oportunidade e por todos esses ensinamentos. Alain? É isso aí, gente. Não tenham medo de se empoderar. Não tenham medo de dizer que vocês são livres, que vocês revogam todos os contratos que vocês sentem no coração de vocês que não fazem sentido, qualquer energia que vocês sentem que é aprisionamento, né? Empoderem-se de quem vocês são. Conversem com a espiritualidade de vocês sem medo, sem independência, né? Com respeito, mas deixando claro o que vocês querem, né? Qual é o objetivo de vocês com relação à evolução espiritual de vocês, a conexão com a espiritualidade de vocês, que já está dentro de vocês. Não tem nada fora. Se você precisa buscar fora, não está sendo muito legal. Cada um de nós carrega a sua própria espiritualidade. E assim, reivindiquem, questionem, vão meditar, tentem sentir as energias. É um processo, é aos poucos, não é de uma hora para outra. Tá? Mas vocês são soberanos, vocês são livres e precisam primeiro acreditar nisso. Aquela frase de tipo, seja a mudança que você quer ver no mundo. É assim. E se vocês precisarem de apometria, precisarem de ajuda, estamos aí. Todos nós, não vem não. Porque precisamos de gente nesse trabalho. Gente, precisamos. Agora eu faço um apelo em rede cósmica. Todos estejam assistindo em todos os planetas de federações. Eu, Alain dos Santos Dias, na minha soberania espiritual deste ego, reivindico que mais pessoas façam... Estou me esquentando todo. Façam o curso de apometria. Precisamos de ajuda para dissolver muita caca nessa malha planetária. É porque a gente não dá conta, né, Alain? Não damos. Daqui a pouco eu estou me aposentando. Não damos. E você acha, né? Não vai tão cedo parar de fazer apometria. Tu pode parar. Eu ainda não fiz. Professor, apometria. vamos se tornar apômetra também, porque você vai dar um ótimo apômetra. Várias mediunidades aí. Bom, vamos lá, isso, pessoal. Gente, agradeço por estar aqui. Não, mas você não vai embora ainda. Espera aí. Eu sei, só estou agradecendo o meu momento de fala. Eu vou ler algumas mensagens aqui. O Jorge Salim, não sei se vocês conhecem ele. Conheço o Jorge Salim, já estive no canal dele, ótima pessoa. Parabéns por esse conteúdo de ponta, desmistificando as crenças estabelecidas pelos agentes da Matrix. Obrigado a isso. Jorge Salim. Gratidão, Jorge. Bom, tem uma pessoa aqui que está se identificando como labor, né? Já começa bem, porque labor significa trabalho. Né?
dando boa noite para nós e perguntando se está tudo bem. Estamos tudo bem. E ele diz assim, essa pessoa diz assim, eu queria acreditar mais, compreender mais sobre esse mistério. O que vocês podem falar para esta pessoa em especial? Estuda. Procura vários assuntos e aquilo que faz sentido no seu coração, sabe? Aqui, usando o coração e o raciocínio lógico também, porque o coração, se você tiver uma pessoa passando por um processo, o coração vai te levar para outras redes. Então, raciocínio lógico, usando o coração, mas aquele coração assim aberto ao conhecimento. É isso que eu oriento você. Eu venho numa batida de estudo desde novinha. E eu ainda estou estudando, gente. Eu ainda estou aprendendo, porque o saber não tem limite. Então, estuda que você vai abrindo arquivos, os seus próprios arquivos vão lhe ajudando, porque você tem arquivo dentro de você. O Alan é um mesmo que abriu muito arquivo dentro do Alan. O Alan que eu conheci há 2 anos atrás é outro Alan hoje, mas o Alan estudou muito. Fez curso de reiki, fez curso de floral, fez curso de apometria, e está sempre estudando, lendo, para poder a gente estar trazendo informação e abrindo nossos arquivos, porque está tudo aqui dentro. E aí vai fazer sentido para você. Vai vendo a sincronicidade, as pessoas trazendo um assunto que você validando aquilo, presta atenção no outdoor, numa mensagem, no YouTube, no WhatsApp, aí valida aquilo que você está procurando. Então, é abrir o coração e a mente para aprender dos mistérios da vida. Você vai descobrir que o maior mistério é você. O que você está procurando como mistério fora, está dentro de você. O grande mistério é você. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E eu agora falo para onde eu quero ir. Porque eu posso escolher. A mercê de entidades que vão querer fazer a minha cabeça. Entendeu? Na rodinha kármica. Na rodinha kármica. Muito bom. Ju, quer falar? Quer falar, Ju? Acho que é isso. Não, acho que é isso mesmo que a Edneia falou, é sobre ressonância, né? A gente, quando pega um texto, ou um estudo, uma mensagem, quando você lê aquilo, você fala, nossa, é isso, né? Alguma coisa te valida ali dentro, você sente que é. Então, acho que, falando para o irmão que falou aí, não esqueci o nome dele, desculpa, eu acho que é isso, quando você começa a estudar e abrir para várias possibilidades, você vai sentindo dentro de você aquilo que ressoa com você e você vai falar, nossa, isso faz sentido para mim. Você vai saber que aquilo para você faz sentido, então você vai descobrindo, mas a gente só descobre buscando. Não tem outra forma, e buscando muito. Não tem como. A sua alma sente, é a nossa alma que sente, porque já está tudo com a gente. A ressonância é com a alma. Se aquilo parece até algo tipo muito assim, caramba, isso realmente é super interessante. Já é a sua alma ressoando com o teu ego aí. Legal. Bem assim. Agora nós temos 2 elogios aqui. Parabéns, Edneia. Célia Cortez. Estou amando a live e aprendendo mais ainda. Beijo, Célia. Eu atendi Célia, uma ótima pessoa, mora nos Estados Unidos. Beijo, beijo, beijo. Gratidão, e também a Aline Oliveira está dando boa noite. E tá falando ele é um ótimo terapeuta mesmo, concordo com você, Aline. É os fidelizados, gente. A Aline também se cuida comigo. E a Aline acabou de passar por uma apometria em que a gente dissolveu um medo que não era dela, de acessar a sua soberania.
Ela não conseguia... Olha, Aline, vou ter que usar você como exemplo porque é coisa boa, tá? Vou ter que usar. Isso foi agora, no início da semana passada. Da semana. E ela tinha esse medo imenso que ela não entendia. Ela já tinha feito umas apometrias ano passado, já vendo o processo. Ela fez o reiki comigo, tá, gente? Desde o início, nos tornamos mestre reiki juntos. Mas ela já fez vários cursos e ela não conseguia botar nada para frente. E ela não conseguia confiar na intuição dela. Ela sempre tinha essas travas. E esta apometria dessa semana, quando eu comecei... Eu tinha o aporte ali da Leia, a Leia sentindo o medo dela. A Leia entrou na simbiose com o campo dela. E ela falou, esse medo é muito grande, e ela estava agoniada com medo, ela começou a sentir todo o medo da Aline. E eu olhava para a Aline e eu mandava a Aline repetir as verbalizações, dissolvendo tudo aquilo. Ela não conseguia falar. Ela falava baixinho, ela ficava assim, ela se tremia. E eu fui trabalhando, falei, você precisa falar. Você precisa verbalizar. Eu fui trabalhando energia com ela, até que ela conseguiu ir soltando aquilo. Soltando, até que aquilo dissolveu. O medo implantado nela, seja lá por que questões, que sempre bloqueou ela. Porque ela sabe que ela tem uma missãozinha também. Essa semana ela já estava recebendo um monte de intuições, botando um monte de coisa em prática. Em menos de uma semana. Ela verticalizou tudo porque ela estava com esse medo muito forte, aprisionando o plexo dela para ela tomar a soberania dela de volta. Gente, é um trabalho muito incrível. Muito bacana. Você falou do medo, é interessante, esses dias atrás eu estava conversando ali com o pessoal, né? E uma pessoa fez um tratamento, né? E ela tinha um medo enorme sobre um determinado barulho que tinha. E aí ela foi buscar aquele trabalho lá, através de uma terapia, e acabou descobrindo que aquele medo sobre esse barulho que afligia ela estava relacionado em uma determinada situação onde o cachorro descia a escada, certo? E quando o cachorro descia a escada, a unha fazia um barulhinho, uma raspada. Uhum. E essa unha raspada, na época, gerou para ela um certo medo. Então ela viu aquela unha raspando do cachorro, raspando, e acabou o medo da pessoa. Você veja. Isso tudo porque... Olha a situação. Ela escutava um determinado barulho, sempre na sua cabeça, e esse barulho fazia ela entrar em um conflito muito grande, um medo muito grande, algo muito difícil de explicar. Só que quando você ia lá, quando ela fez o trabalho da terapia, não sei agora te dizer qual foi a terapia. Será que foi regressão? Não sei. Ela viu que aquela situação era o cachorro descendo a escada. Cachorro isso que ela conhecia. Isso dessa vida agora mesmo. Isso. Quando ela era criança, ela teve essa sensação. Olha. E acabou ficando que estava atrapalhando a vida dela, inclusive profissional, né? Às vezes uma situação, né? São muitas situações. Às vezes são as que você menos imagina, gente. E, infelizmente, também tem todas as manipulações, porque tem coisas que já estão sendo carregadas e trazidas no campo de muito tempo, pela própria ancestralidade, e a gente também tem essas egrégorazinhas aí que a Edneia está trazendo, fazendo clonagens, causando um monte de interferência no campo, clonando até fractais nossos contra nós mesmos, aprisionando fractais nossos para dificultar o nosso processo de limpeza. Isso tudo são relatos de apometrias que acontecem, tá, gente? Então, as manipulações vão aumentar, porque eles sabem o processo do planeta, eles precisam se manter aqui, né, sugando a nossa energia, e todo mundo que começa a despertar começa a ser mais visado. Muita luz também atrai muita sombra, gente. E, ó, não é só sombras externas, não. Principalmente as suas, tá? Que você vai ter que encarar para limpar, porque senão não vai ter jeito. 2 beijos aí, porque não é fácil e eu surto muito. Todos nós surtamos. Olha. Aline, beijo. É isso aí, ó. Mas o Luciano Garcia também, o rapaz que viu o Descobridores em 2001 do dia. E tem mais a Rosângela Cardoso está
desejando aí gratidão para nós. Beijo, Gratidão, Bom, Sandra. pessoal, eu quero agora aproveitar esse espaço aí para vocês deixarem o contato, para quem queira entrar em contato com vocês, para agendar uma sessão, assim que a gente diz, sessão de Sim, apometria, como é que é? tratamento. Tratamento. Tratamento, Então porque é um tem... tratamento. Então eu quero deixar esse espaço agora para vocês fazerem a finalização aí, as considerações finais, e deixe seus contatos, como a pessoa pode entrar em contato com vocês aí, fiquem à vontade. Quem começa? Começa aí com a Edneia. Hoje eu vou divulgar o curso de Apometria Quântica Chave de Transformação, que já tem o curso na nossa rede, né? Nós temos uma plataforma com as aulas gravadas, e a gente às vezes proporciona aula ao vivo, quando a gente está trazendo uma sacada nova. Eu tenho um canal Potencial da Consciência, quem quiser também dar uma passeadinha por lá. Se inscreva no canal do professor também, seu, que isso é muito importante, tá? Divulga essa live aí do pessoal que tem interesse nesses assuntos. Eu tenho também um curso chamado O Novo Software Mental, que é um curso dos 12 signos, que é uma outra sacada energética, de que você se olha no seu programa encarnacional, dentro da constelação, né, de toda a manipulação energética que o seu espírito te colocou para você vivenciar nessa vida. E eu vou deixar para vocês fazerem terapia com meu amigo Alain. Quem quiser procurar terapia, faça com meu amigo, porque eu estou abarrotada e a agenda está transbordando. Já está entrando em outubro. Estou falando sério, não tem como. Alain, procura Alain, Juliana, e comigo curso. Quem quiser fazer curso de apometria, não é? Elas estão precisando de gente para trabalhar. Mesmo, gente. E a técnica que eu desenvolvi, que são com cartas, você não precisa ser médium, você não precisa ter dons mediúnicos para você ler o campo, dar comando com a intenção, com o coração, com o seu eu superior, que as coisas se desconectam, se dissociam, se transmutam. Então, você tem como fazer a autopometria e fazer a apometria para uma pessoa, ou até você se profissionalizar como um terapeuta apométrico. Beijo. Exatamente. Muito bom, gente. Se tornem apômetras. Deixa meu telefone, meu WhatsApp. Sim. 21 9... Vai devagar, eu vou dizer aqui. 21 9 33 94 95. Aí quer saber alguma informação de como fazer o curso, do novo software mental. Eu vou também lançar um curso de florais, 3 sistemas de florais que eu vou trabalhar, Bar, Saint-Germain e Minas. E é isso. Obrigada. Muito bom, gente. Aí o telefone da apometria. Façam apometria para depois se tornarem apômetras, né, gente? Então, porque o Alain foi nesse caminho, né, Alain? Não tem jeito. Primeiro vocês precisam começar a limpar umas caquinhas, entender o campo de vocês, para vocês começarem, tipo assim, será que isso é para mim? Porque o meu espírito me sacaneou, tá? Quando eu estava lá atrás, sendo tratado pela dona Edneia fazendo apometria, que eu olhava para aquele tabuleiro com as cartas, eu cada vez mais eu gostava, né? E eu ficava assim, falando que eu ia ser apômetra. Lembra, Edneia? Eu falava, eu vou ser apômetra, eu vou ser apômetra. E realmente, até o dia que eu vi a própria egrégora vindo através da van, você, Alain, está entrando nesse contrato de trabalho com a gente, e aí pronto. Vai acontecer isso, você vai ajudar a gente a fazer isso. Eu falei, eu tô lascada, eu deitada na marca lá, ela canalizando lá os mentores, que eu não sei nem quem era, que não importava. Mas eu já estava oficialmente sendo informado que eu estava num contratinho de trabalho, entendeu? Já estava começando a trabalhar, gente.
Mas sim... contrato bom, né, Alan? Tem contrato bom, né? Tem. Ainda bem, contrato né? bom, Tem muita gente. coisa boa Tudo também, é contrato, né? Não vamos nos iludir, tudo é contrato. Mas esse contrato me eleva, esse contrato me chama a expandir, a me curar, a ajudar as pessoas, ou esse contrato me aprisiona, me traz medo, sofrimento. Então, assim, tudo que você verbaliza para você, que você intenciona para você que é alguma coisa boa, é um contrato positivo. Não quer dizer que é porque é um contrato. Contrato é modo de falar, né, gente? Não quer dizer que você está se aprisionando. Mas não tem como. Funciona desse jeito. Mas, ó, podem procurar a Edneia também, não me procura só não. Ela sempre tem um espacinho na agenda dela. Ela fala isso, mas ela tem espaço na agenda dela também, tá? Sintam no coração de vocês quem vai ser a pessoa premiada para ajudar vocês a abrir um campo com as caquinhas todas, resgatar os fractais, tirar as magias, instalar os dedinhos, mandar tudo embora, que é assim que a gente faz. Sem precisar saber quem está com a gente, cada um vai fazendo junto, em parceria. Mas faça apometria, venham conhecer a técnica da apometria quântica. É bem interessante, como a Edneia falou. Se vocês se interessarem até se tornarem terapeutas, médiuns todos somos, mas conforme vocês forem se desenvolvendo, vocês vão se conectar, né, com o eu superior de vocês, e para cada um as coisas vêm de um jeito. Vocês têm uma sensibilidade única e ela não é igual para ninguém, gente. Ela pode até ser parecida, mas vocês vão colocar a energia de vocês no trabalho, como a Edneia já falou também lá no início da live. Vocês vão trazer para a apometria, embora o tabuleiro e a carta sejam padrão, vocês é que estão operacionalizando ali. Então, vocês vão trazer uma egrégora que também já se conecta com vocês, que vai estar ancorando vocês, e vocês vão aprender a fazer. Eu fui pego de jeito, porque eu mal pratiquei e eu tive que cair no trabalho. Mas, assim, falo por experiência própria. Mas venham conhecer como um tratamento. E sim, precisamos de pessoas para trabalhar, bastante pessoas mexendo com esse tipo de tecnologia espiritual, que é uma tecnologia do próprio espírito, a apometria, né? E o planeta está entrando num momento que a gente está sendo chamado a limpeza de muito forte. Estamos recebendo aí muita luz, muitos códigos, muitas atualizações. O povo está tudo surtando, ninguém está entendendo o que está acontecendo, as pessoas estão chegando cada vez com mais transtornos, mais adoecidas, carregando coisas muito pesadas, muito sofrimento mesmo, e a gente precisa de pessoas realmente. Mas cada um tem que fazer também a sua própria limpeza. Então, primeiro a gente tem que se tratar, se cuidar, e por mais que você até entre num trabalho, vamos dizer assim, rápido, como aconteceu comigo, paralelo, você tem seus próprios processos que você não pode largar. Até porque, para você mostrar para a egrégora, para a equipe espiritual, que você é um canal de confiança, você tem que estar cuidando primeiramente do seu próprio campo. Senão, vai dar ruim. E o que a gente menos precisa é forcinha manipulando, tentando atrapalhar o nosso trabalho. Porque eu não autorizo e eu não admito. É assim que eu converso com eles. Quer ajuda? Está precisando de ajuda? Estou aqui para ajudar. Não estou em guerra com ninguém. Mas se não é para ajudar, convido você a se retirar do campo neste momento. E é isso. Então, isso é soberania. Não preciso entrar em guerra com ninguém, mas o meu verbo é minha intenção, vou mostrar o respeito que eu mereço ali no meu campo, sem interferência. Então, vou deixar meu telefone aqui de contato, tá bom, professor? 21 9 9185 6480. Podem me seguir também no meu Instagram, que é @alandias, sendo que é com 2 A's depois do L. Tudo junto, tá? E podem me procurar para atendimento. Eu ainda não dou curso, mas a Edneia já tem todos os cursos prontos. Então, mesmo que façam atendimento comigo ou com ela, se interessar pelo curso, procurem, tá bem melhor. Elas colocaram na plataforma, as aulas já são gravadas. E elas sempre marcam live também para poder fazer atualização, para poder fazer práticas, tá? Então, me sigam lá no meu Instagram, vocês vão ver um pouco do meu trabalho. Podem me chamar nesse WhatsApp. Agradeço muito por ter participado dessa live. Foi uma live muito boa, muito diferente. A gente abordou assuntos muito tensos. Todo mundo está preparado para isso, né? Mas para quem realmente estava com coragem de olhar para tudo isso, sem romantização, sem ilusão, essa live é para isso, tá?
E qualquer coisa, procurem a gente, porque o surto é coletivo. Fiquem tranquilos. Ninguém está 100%, nem nós terapeutas, mas a gente tem que ancorar, porque a gente está como ponte. E não dá para ter uma ponte quebrada, né, gente? A ponte tem que estar firme. Então, ó, Com certeza. Gratidão. E agora eu passo a palavra para a nossa lindona Juliana. Só os cariocas da gema aqui. Essa gema aí tá difícil. Gente, eu queria falar eu tenho um canal no Instagram, uma página no Instagram que chama @Segredos da Alma 2025. Foi uma página que eu abri recentemente, onde eu tenho escrito textos, né, que são textos que vêm assim com muita força na minha alma, são momentos que dá aquela intuição, que dá aquela sensação e eu corro para escrever. Ali eu encontrei um meio de me expressar a minha alma, diversos assuntos que a gente passa, né? Então, cada semana, às vezes, não tem tempo certo, conforme a minha alma sente vontade de expressar, eu vou lá e deixo um texto e trago imagens a partir disso, junto com a inteligência artificial, representando esses textos que eu tenho escrito, e às vezes esses textos podem ressoar com a sua alma, despertar novos códigos, despertar novas lembranças. Então, eu convido vocês a irem lá e ler os textos e ver se esses textos também podem ressoar com vocês. Eu vou deixar também o meu telefone aqui, caso queiram entrar em contato comigo. Eu fiz recentemente a apometria, o curso com a Edneia, vou fazer dos florais também. Estou aberta, né, com o coração aberto, com a alma aberta para auxiliar nessa ferramenta tão maravilhosa que é essa apometria que a Edneia trouxe. Ela é uma ferramenta onde acessa o nosso campo e ela modifica em várias linhas do tempo, em várias dimensões, e eu sou a prova viva de que realmente há uma mudança muito significativa quando a gente faz esse tipo de trabalho. Então, professora, anota aí meu telefone, é 11 98133 Um 9841. Tá. Repete, por favor. 98133 9841. São Paulo, 11. 9841. Isso. Só confirmando aí. 11 98133 9841. 9841. Correto. Obrigada. Obrigada pela essa oportunidade, por esse convite. Eu aprendi muito nessas duas lives e sou muito grata por essa oportunidade de ter tido esses momentos aqui tão maravilhosos com vocês. Muito obrigada. Gente, leiam os textos da Juliana, são muito lindos, tá? Depois vocês me passam as informações de contatos das páginas, tudo certinho. Daí eu adiciono aqui na descrição do vídeo. Aí amanhã tá. Beleza? Daí o pessoal pode ter esse contato direto lá. Todas as informações que vocês queiram colocar sobre cada um de vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos que participaram dessa live da semana passada e dessa semana. Se você pegou de hoje, não deixa de assistir da semana passada, gente, porque a da semana passada foi uma preparação para a de hoje. Até teve ali alguns comentários, o pessoal que fez ali, e não entendeu direito aí o objetivo da live, é porque não assistiu na semana passada. Se tivesse assistido, estaria aqui sabendo o que estava sendo falado. Então, pessoal, gratidão para cada um de vocês que participaram. Se você não é inscrito, dá uma olhadinha aí se você é inscrito no canal. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte a live, compartilha com seus amigos aí, seus familiares. Ajuda mais alguém a entender, a receber a mensagem que pode estar ajudando alguém que precisa. Então, quero agradecer a todos, né? E fique atento aí à agenda do canal, que nós já temos aí a live para dia 7 de agosto agendada, onde nós vamos falar sobre Monte Crista, norte catarinense, né, gente? O nosso amigo lá, que vai trazer essa live, ele vai trazer toda a história desse pico que tem lá, né, desse local, que é um hotspot de avistamentos lá na região de Santa Catarina. E também nós já temos aí no futuro, aí dia 14, também já está marcado aqui, agendado também, uma outra live que vai falar sobre correlação entre ufologia e espiritualidade.
com Tony Najar, meu amigo Tony Najar, um perito da área de ufologia, uma pessoa bastante respeitada, e tem mais lives para ser agendada lá para frente lá também, tá bom, pessoal? Então, nossa gratidão a todos e até a próxima. Gratidão a todos, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão, tchau, tchau. Tchau, tchau.